Senhor, nesse momento, que todos nós saibamos recebê-la com temor, com reverência, que o Espírito Santo fale poderosamente conosco nesta noite. Colossenses capítulo 4, versículo de número 6. Colossenses 4, 6. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como convém responder a cada um. Vamos ler juntos? A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberes como deveis responder a cada um. Amém. Vamos orar? Vamos pedir que o Espírito Santo nos ilumine a mente e o coração, porque Ele é que prega para a sua igreja. É Ele que fala conosco. Que todos que estão aqui tenham vindo para ouvir a voz de Deus. E os que assim o fizeram, vão ouvir, porque Deus fala com as suas ovelhas e as suas ovelhas reconhecem a sua voz. Nós clamamos, Senhor, pelo Teu mover no nosso meio, através da Tua palavra nesta hora. Tu conheces nossos corações, Pai. Tu sabes que o nosso propósito não é meramente de matar uma curiosidade. Nós queremos ser instruídos e transformados pela palavra do Senhor. Então, com toda a humildade, nós te suplicamos. Fala conosco nesta noite mais uma vez. Libera para nós Tua unção e o Teu agir. Toca nossa mente e nosso coração. Alarga o nosso entendimento das coisas espirituais, das coisas que dizem respeito ao reino dos céus. Ajuda-nos, Espírito Santo, a entender a Tua verdade. E, ó Deus, dá-nos força e graça para viver o que o Senhor está nos ensinando. Isso seja para a glória do Seu nome, Pai. Em nome de Jesus. Graças a Deus. Por favor, senta no seu lugar. Nós vamos dar seguimento onde nós estávamos na semana passada. Estamos estudando o texto do apóstolo Paulo aos cristãos da cidade de Colossos, onde ele vai falar sobre a maneira como nós nos comportamos no meio de uma sociedade ímpia. Enfim, como nós devemos nos portar de modo digno do Evangelho, diante de pessoas que não reconhecem Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Queria que você olhasse para mim, por favor. Essa é uma matéria que deve interessar a todos nós. Por quê? Porque o que nós não somos instruídos, não somos informados, então a gente pode fazer conforme nós acharmos que seja mais conveniente. Mas a partir do momento que nós somos instruídos na palavra sobre o que o Senhor da igreja requer de nós, isso se transforma numa responsabilidade sobre os nossos ombros. Responsabilidade sobre os ombros de quem? De cada indivíduo que se confessa cristão, que compõe o corpo de Cristo. Isso não é para uma elite da igreja, até porque nem existe elite na igreja. Isso é para todos aqueles que têm Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Então, são coisas muito objetivas e muito práticas das quais Paulo está falando. No ponto em que nós estamos, ele fala do bom comportamento no meio dos ainda não convertidos e foca especificamente no nosso jeito de falar. Na prática necessária, mas ao mesmo tempo perigosa da comunicação. E a gente vai partir de um texto, já voltamos para Colossenses, mas antes eu queria ver palavras do Senhor aqui em Mateus capítulo 15. Depois vamos fixar em Colossenses mesmo. Mas aqui em Mateus capítulo 15, o Senhor Jesus está conversando sobre este assunto da comunicação, do falar. Eu vou ler os versos 10 e 11. Depois nós vamos pular do 17 até o 20. Mateus 15, 10 e 11. E chamando a si a multidão, disse-lhes: ouvi e entendei. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina. Verso 17. Ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora? Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São essas coisas que contaminam o homem. Mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. São palavras do nosso Senhor. Como é que
aconteceu para que ele dissesse essas coisas? Ele estava com seus discípulos e eles estavam se preparando para uma refeição. Como de costume, os líderes religiosos da época observavam muito tudo que Jesus fazia e os discípulos faziam. Não para aprender com eles, mas para ter e buscar um motivo para criticá-los e desautorizar o nosso Senhor. Então, eles viram ali uma possibilidade muito grande de expor à vergonha Jesus Cristo e os seus seguidores. Por quê? Diferentemente daquilo que era costume dos judeus, os discípulos do Senhor sentaram-se à mesa para comer e não haviam lavado as mãos. Isso, para o costume e a tradição do povo judeu, era algo de suma importância. Então, começaram a criticar Jesus e os discípulos e dizer, eles colocam para dentro do seu organismo coisas que estão contaminadas. Eles não lavam as mãos, eles não lavam o alimento, enfim, eles não observam todas as práticas de purificação para participar de uma refeição. Aí Jesus, deixando que eles pensassem e elaborassem seu raciocínio, conversa depois com eles e diz, mas o que o homem come sem lavar a mão, o alimento que o homem ingere para a sua nutrição, ainda que esteja com alguma bactéria, alguma coisa que o possa contaminar, apenas o contaminaria física e biologicamente, mas não moralmente. A comida que se come não contamina moralmente. Jesus está falando assim, o que de mais perigoso o ser humano lida, não é com a contaminação que ele possa ingerir através de alimento. Porque o que quer que seja que ele venha a ingerir, ele vai expelir depois aquilo que não for proveitoso para o seu organismo. Agora, o que sai da boca do homem, isso revela e evidencia quanta contaminação moral esse homem tem, esse indivíduo tem. O que Jesus está falando? Está falando de como o falar de uma pessoa é revelador. Dizem os antigos que quem vê cara não vê coração. Eu ouço isso desde que eu era criança, da boca do meu pai eu ouvia isso. E faz sentido, porque realmente a aparência de uma pessoa não diz o que ela é. Não diz se é uma pessoa de bom ou de mau caráter. Mas Jesus está dizendo que a aparência pode não revelar isso, mas o linguajar da pessoa. Não apenas os hábitos de fala, mas o que fala, o que pronuncia, e a intenção com que pronuncia. Isso revela a qualidade do caráter dessa pessoa. Então, nós vamos partir dessa definição do Senhor Jesus para compreender que ele, fazendo essa distinção de quão revelador é o falar de uma pessoa, quanto a maneira de se comunicar, de se expressar, demonstra a qualidade do caráter dessa pessoa, obviamente, Jesus Cristo, quando entra com a sua obra na vida de uma pessoa, o propósito dele é regenerar esse indivíduo. E essa regeneração há de se tornar visível e notória de tantas maneiras. E uma delas haverá de ser pela maneira como a pessoa se comunica. Uma das maneiras como nós vamos evidenciar que o Evangelho está atuando na nossa vida é a nossa maneira de nos comunicarmos. Se nós estamos frequentando regularmente a igreja, nos comprometemos com o Evangelho, estamos estudando o Evangelho, aprendendo o Evangelho, e isso não está mudando as nossas palavras, então o Evangelho não está produzindo a transformação que ele pode produzir. Eu vou conversar com Cristo então, porque o Evangelho dele está falhando comigo. A culpa seria do Evangelho? Não. Paulo, escrevendo aos Romanos mais tarde, ele diria no capítulo 12, versículo 2, que nós somos transformados quando nós temos a renovação do nosso entendimento. E ele não diz que é a palavra que vai fazer isso, ou que é o Espírito que vai fazer isso, sem a nossa participação. Ele diz, transformai-vos, através da renovação do vosso entendimento. Então, meus queridos irmãos, nós muitas vezes ficamos muito atentos com atitudes que podem causar um mau testemunho lá fora da vida cristã, mas somos displicentes com as coisas que saem da nossa boca, da maneira como nós nos comunicamos, as coisas que nós pronunciamos. O Senhor Deus, Senhor Jesus Cristo, Senhor da igreja, Ele regulamenta a comunicação do povo de Deus na terra.
Não são sugestões, são leis, são mandamentos. A gente não obedece os mandamentos para ser salvo, mas uma vez que a gente está salvo, obedecer aos mandamentos é consequência. É a transformação que segue a regeneração. Se não há essa transformação, é porque não houve regeneração. Há quem queira dizer assim, não se preocupe, porque isso é legalismo. Não pode ser legalismo, porque ninguém está inventando um mandamento sequer, todos eles estão nas Escrituras. De Mateus ao final do livro de Apocalipse, Jesus Cristo, por sua própria boca, ou através dos apóstolos, ele vai pontuando mandamentos para a igreja. Então, se alguém é legalista, Jesus é que o seria. Mas é lógico que ele não é. Ele simplesmente determina e define como deve ser o proceder do seu povo na face da terra. Não para esse povo ser salvo. Não para gerar, produzir a salvação desse povo. Porque é impossível que por atitudes, por mais corretas que sejam, nós venhamos a produzir a nossa própria salvação. Mas uma vez que nós a temos recebido de Cristo, obviamente, mudanças acontecerão na nossa vida. Porque nós, uma vez alcançados pelo Evangelho, fomos resgatados de uma visão de mundo totalmente dominada pelas trevas, pela ignorância espiritual. Por favor, olhe para mim. Nós vivíamos, nós nos conduzíamos na absoluta ignorância da vontade de Deus. Porque não conhecíamos a vontade de Deus, então fazíamos tudo ao contrário. Agora, como que Jesus nos resgatou para nos reconciliar com o Pai e nos libera e diz assim, pode continuar fazendo tudo do jeito que aborrece o Pai? Claro que não. Por isso ele não se omite, ele não se cala. Enquanto esteve na terra, deixou grandes ensinamentos e depois de ascender aos céus, continuou falando à igreja, através dos apóstolos. Regulamentando a nossa conduta na face da terra. Deixando muito claro que não existe fé sem conduta. Não existe confissão de fé, convicção de fé, sem um comportamento que o confirme. É uma coisa que não vai ficar legal da noite para o dia, mas nós vamos progredindo nisso. Porque cada ano, na presença do Senhor, nós vamos somando conhecimento, adquirindo mais conhecimento, nós vamos aprofundando nossa experiência com Deus. Então nós podemos melhorar, não para sermos salvos, mas porque já somos salvos. Ele diz, vós sois a luz do mundo. Como que nós vamos ser luz do mundo se nós mesmos continuarmos nas trevas que antes nos caracterizavam? Então não tem lógica esse negócio de tentar se desviar das regulamentações de Cristo para a igreja, dizendo que isso seria legalismo. De forma alguma, Jesus deixou ordens e mandamentos. Então nós vamos ver alguma coisa aqui, por exemplo. Voltando para Colossenses, capítulo de número 4, versículo 6. O Paulo diz como, pelo Espírito Santo, como deve ser a nossa comunicação. A vossa palavra seja o quê? Antes de agradável veio o quê? Veio o quê? Sempre. Então vamos começar por aí. Paulo vai dar 3 características da comunicação do povo de Deus. Não é sugestão, é regulamentação. A lei de Deus, para a maneira como eu devo falar. Sabe, quando você quer dirigir no Brasil, o que você tem que estudar? A lei de trânsito do Estado brasileiro, não é isso? Aquilo regulamenta a sua prática de conduzir um veículo nas vias do Brasil. Quando você é um cristão, você tem que estudar as leis de Deus que regulamentam cada área da nossa vida. E hoje nós estamos focando no falar. Então Paulo está dizendo assim, não é uma coisa que você vai fazer quando você estiver afim, quando for conveniente para você, quando concorrer a seu favor. Não é uma coisa que você vai praticar quando você estiver bem disposto. Ele está falando assim, isso é uma atitude que deve te caracterizar sempre. O seu falar tem que ser sempre. Como, Paulo? Primeiro, agradável. E o que isso poderia significar?
A gente tratar os outros, conversar com os outros, se comunicar com os outros de maneira agradável. O que isso poderia significar? Eu preciso que você olhe para mim, para eu acreditar que você está prestando atenção. Então, o que poderia significar? Paulo dizer assim, o seu falar, minha filha, seja sempre agradável aos que te ouvem. O que isso poderia dizer? Talvez ele estava querendo dizer assim, não fale um português errado, porque um português errado fere os ouvidos de quem te ouve. É disso que ele está falando? Ele está falando assim, não fale com uma voz muito esganiçada. Se a sua voz for assim irritante, é melhor que nem fale, porque vai ser um som desagradável. É disso que ele está falando? Não. Quando ele diz assim, o seu falar seja agradável aos que te ouvem, não a você mesmo, aos que te ouvem. O que ele está querendo dizer? Que as pessoas que se comunicam conosco, elas têm que sentir prazer nesta comunicação. Elas têm que se sentir respeitadas na maneira como nós conversamos com elas. Elas têm que perceber em nós um cuidado todo especial para nos comunicarmos com elas. Paulo está dizendo assim, o seu falar seja agradável aos que te ouvem quando? Sempre. Mas Paulo, e quando eu estiver estressado? Sempre. Mas Paulo, e quando eu estiver com a razão e o outro é que está errado na questão? Sempre. Mas Paulo, e quando eu não estiver me sentindo bem, estou passando mal, e eu passando mal, viro do avesso, o negócio fica feio. Sempre. O seu falar nunca agrida, o seu falar sempre seja um falar que agrade aos que te ouvem. Ora, como Jesus pode pedir isso de nós? Ele pode porque Ele nos deu esse exemplo. Ele atraía as pessoas a si. E olha que Ele não as atraía com conversa que paparicasse essas pessoas ou concordasse com coisa errada. Pelo contrário, Ele estava sempre denunciando as falhas das pessoas. Mas Ele fazia isso com misericórdia, com amor, com compaixão. De modo que o seu trato com o próximo atraía as pessoas a Ele. Então Ele regulamenta a nossa comunicação, dizendo, as pessoas precisam se sentir bem com a sua comunicação para com elas. É impressionante como que a gente só foca na gente mesmo. Então a gente faz tudo de uma forma que nos deixe bem. Por exemplo, se a gente estiver diante de uma situação em que uma pessoa está falhando conosco, a gente está assim a ponto de explodir, como é que a gente vai se sentir bem? Quando a gente deu uma lavada de cara naquela pessoa, não é? Então é isso que a gente vai fazer, porque o nosso olhar está sempre voltado para o nosso próprio umbigo. Então eu converso com o outro para me sentir bem. Paulo falou assim, não é assim? Você vai se comunicar com o outro para que o outro se sinta bem, e não você. O Evangelho me tira do foco. Ele me coloca na posição de serva do meu próximo. Ora, se eu sirvo você te tratando de uma forma agradável, da mesma forma essa ordem está sobre a sua vida. Você também vai falar comigo de uma forma a me servir. Vai falar comigo de uma forma que me agrade, agradável. Então nós vamos ser na sociedade instrumento na mão de Deus para dar um freio nesse ritmo com que as pessoas se comunicam hoje, de agressividade, de estresse, de rompantes. Nós somos servos de Deus, e se de fato o Evangelho está atuando na nossa vida, nós somos novas criaturas. Isso tem que saltar aos olhos, isso tem que ser demonstrado. Ah, mas o que importa é o que Deus vê no meu coração. Ele disse que não é isso que importa só, não. Importa o que Ele vê, sim, mas Ele também dá muito valor aos que os outros estão vendo, que esteja dentro do meu coração. Mas, Senhor, ninguém vê o meu coração, só Tu. Tudo bem, dessa forma onisciente, só Ele. Mas a palavra de Deus diz que eu exponho, eu publico, eu externo o que está no meu coração de várias formas, inclusive pela maneira como eu converso com as pessoas. Amém? Tito, por favor. Tito, capítulo 3, versículo 2. Tito 3, 2. Paulo mesmo, escrevendo
dar mais uma coordenada aqui. Diz assim, Paulo está conversando com o pastor Tito, da cidade de Creta, e ele está dando algumas instruções para que Tito transmitisse à igreja. Então, Paulo diz a Tito assim, que ele ensinasse a igreja que a ninguém infamem. Tito, capítulo 3, versículo 2. Que a ninguém infamem, nem sejam contenciosos, mas sejam modestos, mostrando toda a mansidão. Para com quem? Com quem? Não é só com os colegas, não é só com os amigos, não é só com os irmãozinhos chegados. Todos os homens. Então, olha qual que é a ordem para nós. A palavra de Deus regulamenta a maneira como a gente conversa com os outros. Tá? Então, me fala, Bíblia, como é que é para eu conversar com os outros? Então, está escrito aqui, não infamar ninguém, não levantar falso contra ninguém. Eu acabei de ouvir uma notícia, eu saio espalhando. Eu não deveria fazer isso. Primeiro, porque eu estou vendendo pelo preço que eu comprei. Nem fui eu que vi o fato. Eu estou ajudando a espalhar uma coisa que pode nem ser verdade. Segundo, mesmo se fosse verdade, e eu tivesse sido testemunha ocular, a Bíblia não me manda sair denegrindo a reputação de ninguém. Não se tem noção do mal que se produz na sociedade hoje, através dessa comunicação irresponsável que nossa geração está fazendo na face da terra hoje, a partir do advento dos meios virtuais de comunicação. É uma facilidade que as pessoas têm de se comunicarem e alastrarem seus pontos de vista. É uma pressa de falar o que as pessoas pensam, disso ou daquilo. E aí ninguém sabe ficar calado mais. Ninguém reflete mais no que vai falar. E a reputação das pessoas vai saindo de boca em boca, de ouvido em ouvido. E muitas denúncias que não podem ser comprovadas são espalhadas, são levantadas, espalhadas e acreditadas. Aí a gente pensa assim, nossa, esse mundo está perdido, né? Pois é, mas isso não acontece só com aqueles que estão fora dos muros da igreja. Infelizmente, nesse particular, nós, o povo cristão evangélico, também precisamos vestir a carapuça. Porque se nós fôssemos investigar nos meios virtuais, nós encontraríamos o endereço de muito cristão ali. E nós encontraríamos muito cristão colocando a sua opinião e ajudando a espalhar notícias que eles mesmos não sabem se são verdade. Difamando pessoas. Há alguém que poderá dizer assim, nossa, fizeram isso comigo. Foi terrível, não foi? Mas e você, nunca fez com ninguém? Hoje em dia está assim, chumbo trocado o tempo todo. Dizem que o calo da gente é que dói, né? Quando alguém vem e pisa, mas quando a gente pisa no do outro? Então Paulo está dizendo, ensina os cristãos, não infamem ninguém. Qual que é a primeira lei então, Senhor, para a minha comunicação com o meu próximo? Eu vou chegar perto de você, nós vamos nos encontrar ali no mercado, ali na farmácia, ali no ponto do ônibus, e nós vamos começar a bater papo, porque isso é que as pessoas fazem. Aí, como não tem um assunto mais profundo, mais importante, porque nós temos pouco conhecimento de Bíblia, então nós não vamos compartilhar nada da Bíblia, porque nós fomos ao culto na igreja ontem, mas nós não ficamos ligados na pregação, então pouca coisa nós aprendemos, então nós vamos começar a tagarelar e jogar conversa fora. E aí imediatamente vai surgir um boato que está correndo por aí, e a gente vai se distrair, nem vai ver a hora passar. O ônibus ainda falta 40 minutos, a gente fez assim, ai que bom que você chegou para me distrair, vamos tagarelar. O médico atrasou, vai demorar para chamar para o nosso atendimento. Nós vamos esperar 1h20, mas a gente nem vai perceber, porque que bom, um vai distrair o outro. Nós vamos jogando conversa fora aqui. E isso tudo acontece na sociedade inteira e com a participação daqueles que se dizem cristãos. Há quem diz assim, que absurdo, né? Tem gente na igreja que não obedece à Bíblia. A Bíblia fala assim, os solteiros não vivam na prática sexual, mas tem gente solteira na igreja que faz isso. É absurdo isso, né? Mas também é absurdo aquele que está na igreja e ouve a Bíblia dizer, não fala mal dos outros, mesmo assim continua falando. É tão errado quanto.
mesma Bíblia que proíbe a fornicação, proíbe a calúnia. Proíbe, gente. Nós ainda não entendemos, a nossa ficha não cai. É incrível como que a gente não compreende. A Bíblia está falando e nós estamos assim, entra no ouvido e sai no outro, porque a gente não para de fazer. A Bíblia não está pedindo, ela está mandando, para de falar da vida alheia. A gente não entende. Isso não é uma sugestão, isso é uma ordem. Ele é bom em ser nosso Senhor, mas nós não temos sido bons em ser servos desse Senhor. Porque nós não estamos nos dedicando tanto quanto poderíamos para obedecer os mandamentos dele. Isso requer apenas isso, dedicação, atenção, vigilância, cuidado. Porque a boca não fala sozinha, para ela falar eu tenho que ter consciência do que está saindo. Então nós não saímos do lugar. A gente ouve sobre esse assunto. Ora, quantas vezes nós já ouvimos sobre esse assunto na nossa vida de cristãos? Quantas pregações e quantas ministrações esse tema já foi abordado? Isso não era para já ter sido erradicado no meio cristão? Isso não era para ser uma prática já eliminada no meio evangélico? Era ou não era, gente? Ora, eu estou no evangelho há 40 anos. Desde a minha infância eu escuto pregadores ensinar isso. Os crentes ouvem sobre isso, anos a fio. Então eu te pergunto, nos dias de hoje, 2017, ainda existe fofoca no meio da igreja? De crente sobre crente, da mesma congregação? Existe no meio dos revestidos pelo Espírito Santo o hábito de difamar os outros, espalhar informações que eles não viram, eles sequer investigaram para ser verdade. Existe essa prática por cristãos nos meios virtuais hoje? Então, é onde eu estou te falando. A gente não entende do que se trata. Jesus falou assim, a maneira com que a gente se comunica revela a contaminação moral que há dentro de nós. Não, filha, contaminação moral é quem adultera, quem prostitui, quem parte para o homossexualismo. A gente está enganado e deixando a mídia nos enganar, que seja só com isso que Deus está preocupado. Isso fere a santidade de Deus, sim, mas alguém que destrói a reputação do outro também. E igualmente fere a santidade de Deus. Igrejas não deveriam estar sofrendo o dano da fofoca. Igrejas não deveriam estar enfraquecendo por causa do dano da fofoca. Era para ter fofoca em qualquer canto da sociedade, menos dentro da igreja, menos partido do povo de Deus. Porque nós temos um manual de vida aqui, ó, que bate insistentemente nessa tecla. A gente precisa parar de ser rebelde para com a palavra do Senhor. Alguém recebe a palavra nessa noite? Que o Espírito Santo esteja aqui hoje, gravando essas palavras na nossa mente e no nosso coração. Porque a gente está vendo o caos que está essa sociedade, a bagunça que estão os relacionamentos, a dificuldade que as pessoas têm de ter amigos. E como que amigos de verdade são necessários na vida das pessoas. Como que amigos sinceros são necessários para o nosso bem-estar. Todo mundo precisa de amigos com quem realmente tenham um relacionamento harmonioso, um relacionamento de parceria, onde um se apoia no outro. Mas hoje está difícil confiar em alguém para ser amigo, tá ou não está? Lá fora só? Ou dentro da igreja também? Nossa, nós somos muito infantis ainda. Nós somos muito infantis ainda, nós somos muito carnais ainda, semelhante à igreja de Corinto, quando Paulo escreve a eles e diz, vocês já eram para ser espirituais, mas vocês ainda são carnais. E o que evidenciava isso? A maneira como eles se comunicavam, a confusão que eles arrumavam por causa de pouca coisa, a contenda que eles levantavam por causa de coisa mínima, que dava para relevar.
Dá para relevar, gente. A maior parte daquilo que a gente acha que é afronta contra nós é coisa que dá para relevar. Mas nós somos assim, de estupim muito curto, nós somos nervosinhos, temperamentais, né? Nós temos um temperamento muito forte. Ora, Jesus deu jeito nisso. Quando Nicodemos conversa com ele e pergunta o que ele tinha que fazer para herdar a vida eterna, Jesus fala, não tem conserto, filho. Você tem que morrer e nascer de novo. E é isso que ele fez comigo e fez com você. Amém, irmãos? Se você diz amém para isso, então as evidências têm que aparecer. A palavra de Deus está falando, para de fazer mexerico da vida alheia. Não é sugestão, é ordem. Tem filho obediente aqui? Amém. Então a gente já parou. A gente já parou. Aqui e agora. Amém? Amém. Que a ninguém infamem, não sejam contenciosos, mas sejam modestos, mostrando mansidão para com todos os homens. Olha, 2 opostos aqui. Ou as nossas palavras, prestem atenção nisso, ou as nossas palavras, elas motivam a contenda, ou as nossas palavras motivam a paz e a união. Obrigado, irmão. Ou as nossas palavras, na maneira como a gente se comunica, estão promovendo a contenda, ou estão promovendo a paz e a união. Então, antes de abrir a boca para dar a nossa opinião sobre um assunto, a gente tem que decidir. Em relação a esse assunto, eu vou entrar para cooperar, para que haja contenda ou para que haja paz a respeito desse assunto. Porque palavras, elas são combustível. Elas são combustível, elas vão alimentar alguma chama. Ou a chama do amor, que une pessoas, ou a chama da discórdia, que provoca tantas situações bélicas mesmo, de ódio, de raiva, de vingança. A gente não é inocente. Na idade que nós estamos, salvo alguns de menor idade aqui, mas na idade que a maioria de nós está aqui, nós já vimos o estrago que palavras provocam. Nós já fomos vítima disso. E também já fomos os que promovemos isso. Estamos aqui dentro da igreja agora com essa cara de santinho, mas nós não éramos fáceis. Vamos falar assim, no passado, nós não éramos água de beber. A gente sabe o que palavras podem produzir de sofrimento, de injustiça, provocar revolta numa pessoa que está sofrendo injustamente. Tão somente por causa de conceitos que são liberados e propagados maliciosamente. Então Paulo está dizendo, ensina os cristãos que quando eles forem abrir a bendita da boca para entrar num assunto, resolve antes de começar a falar, porque você vai ter que assumir isso depois diante de Deus. Tu vai entrar nesse assunto para apaziguar ou para colocar fogo na lenha, para o negócio ferver mesmo e virar aquela briga, porque tu gosta de um barraco. Para e pensa antes de abrir a boca. Jesus falou uma coisa seríssima uma determinada vez. Ele disse assim, por tuas palavras serás julgado. Por tuas palavras serás condenado. Senhor, mas são só palavras. É bobeira, de bobeira, estava de bobeira. Falei de bobeira, isso não existe. Não existe. Palavras, elas são ferramentas, elas são sementes, elas são combustível. Alguma coisa elas geram. Então, nós não podemos continuar assim, desleixados com a nossa comunicação. Essa é uma exigência do Evangelho. Nós entendemos isso? É uma exigência. Jesus não está trabalhando na nossa vida, nos dando liberdade e licença para continuarmos sendo carnais em aspecto algum da nossa vida, inclusive no nosso falar. Em toda a sociedade, as pessoas mais simples, mais amáveis, mais solidárias, mais simpáticas e mais verdadeiras deveriam ser os cristãos. Em todos os setores de trabalho, em todas as escolas,
em todos os lugares de convívio comum. Jamais deveria ser através da boca de um crente, de um convertido a Cristo, que se deveria espalhar o dano, que se deveria promover a contenda, porque não é isso que a palavra nos ensina. Amém, irmãos? Filipenses 2:3. Aos crentes de Filipos, o apóstolo diz assim: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmos. Outra forma da pessoa ou do cristão falhar terrivelmente na sua comunicação é quando ele usa a comunicação para se exaltar. Ele usa a comunicação para se promover. Ele faz questão de o tempo todo divulgar seus predicados, suas qualidades, sabe? Ele quer colocar no outdoor aquilo de maravilhoso que ele é e que ele faz. O que isso revela? Um coração vaidoso, um coração vaidosíssimo. Por isso Paulo está falando assim: quer acabar com esse coração vaidoso? Não se considere melhor do que ninguém. Não considere melhor o que você faz. Não considere que você seja nota 10. Não se eleve aos seus próprios olhos. Não busque elogios. Não busque elogios. Não se alimente deles. Ah, Senhor, mas eu não busquei, eles é que me deram. Problema deles então. Mas você não busque elogios. Não faça nada visando elogios. Não se promova, não se exalte. Jesus, na sua infinita sabedoria, ele falou assim: o que a sua mão direita fizer, a esquerda não precisa saber. Seja a pessoa mais correta possível, mas não propague isso. Porque isso denuncia um sentimento de superioridade em relação ao outro. Denuncia uma exaltação própria, como se nós olhássemos para nós mesmos e nos víssemos num tamanho que na verdade a gente não é. Na verdade a gente não é. Mesmo quando a gente faz as coisas da forma mais correta. Jesus falou isso. Ele diz assim: o servo, ele é servo. O que o servo faz? Serve. Então ele disse assim numa parábola uma vez: tem uma casa, tem uma propriedade, e o dono da propriedade tem condições, então ele mantém servos. Quando os servos estão na lida diária, os servos começam antes que o dia clareie, mais ou menos assim. E os servos trabalham sem parar o dia inteiro. Chega à noite, os servos entram na casa e o seu senhor está sentado à mesa para comer. O que o servo vai fazer? Ele já trabalhou o dia inteiro. O que ele vai fazer agora? Continuar servindo. Porque para que ele serve? Para servir. Aí diz Jesus assim: aí ele está ali e o seu senhor está esperando e ele serve o seu senhor. Depois que ele serve o seu senhor, ele fica lá parado esperando assim: nossa, mas você é um servo maravilhoso. O que eu faria sem você? Ele vai ficar ali esperando o seu senhor virar para ele e engrandecê-lo e dizer: nossa, você serve muito bem, você é extraordinário no que você faz. Você é extraordinário, incomparável no que você faz. Jesus falou assim: nada disso. Nada disso. O senhor dele vai virar para ele e vai falar assim: no final do dia, no final da noite, quando o coitado já está lá, quase caindo, porque as forças já se foram, o senhor dele vai virar para ele e vai falar assim: você é um servo inútil. Porque você só fez o que te foi pedido. Você podia ter ido além. Você podia ter ido acima da média. Você podia ter feito muito mais. Você é um servo inútil. Aí você pensa assim: Jesus, isso não é justo. Está vendo como é que a gente é? A gente jamais aceitaria isso. Isso é uma afronta. Pois é assim que a gente é. É isso mesmo. A gente não aceita, não. A gente faz o negócio direito. Mas, por favor, elogie. É o mínimo que você pode fazer. Eu vou lá e faço uma coisa assim da minha máxima dedicação. Qual que é a sua obrigação? Me elogie. Como não? É claro que eu não vou te pedir isso, mas eu vou ficar esperando que você o faça. Porque eu sou humano.
Todo ser humano gosta de ser engrandecido, exaltado. Mas isso não é conveniente. Porque quando a gente permite essa característica do nosso caráter, nós vamos nos tornando soberbos. Nós vamos deixando que as nossas realizações nos enganem. E digam para nós que nós somos mais do que na verdade nós somos. Porque o que é que nós somos? Servos. Nada do que a gente faça muda isso. Ah, já preguei 1 milhão de vezes. O que é que eu era na primeira vez que eu preguei? Servo. O que é que eu sou naquela milionésima vez? Servo. Não muda. Não muda. Ah, eu ganhei a primeira alma para Jesus. O que é que eu sou quando eu ganho a primeira alma para Jesus? Servo. E quando eu ganhar a milésima alma para Jesus, o que é que eu sou? Mesma coisa. Porque a glória não é para o servo. A glória é para o Senhor do servo. Tudo que nós fizermos, nós faremos bem, nós faremos com o máximo da dedicação, nós faremos com esmero, porque a gente quer que o produto do nosso trabalho produza glória para Ele. Por isso nós nos dedicamos, por isso nós faremos da melhor forma, não para que o holofote se volte para nós, mas para que o holofote fique na direção dEle. Amém, meus irmãos? Então Paulo está dizendo que quando a gente entende isso, a gente não considera melhor do que o outro. Se a gente não se considera melhor do que o outro, a gente não vai tratar o outro mal. Paulo está dizendo assim, nada faça por contenda ou vanglória. O que é uma vanglória? Uma glória vã, uma glória sem valor, uma exaltação que não vale nada, porque não muda fatos, não muda fatos. Você pode chegar aqui no final do culto e vir me encher de elogios. Isso não muda fatos. O fato é que eu sou serva. Não importa se eu trabalhei bem, não importa se eu trabalhei direito. Isso não muda fatos. Eu sou servo. Então nós não podemos nos gloriar. Nós fazemos tudo para engrandecer a glória de Deus, de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, quando a gente trata mal as pessoas, olhe, por favor, me ouça, por favor. Quando a gente é ríspido, quando a gente é grosseiro, quando a gente é chato e irritante com os outros, isso é uma evidência de que a gente se acha melhor do que o outro. Nós estamos em posição de humilhar, nós estamos em posição de esnobar, de expor a outra pessoa. É isso que a palavra está nos dizendo. Como é que eu resolvo isso, palavra? Considere-se inferior. Mas em qual universidade nesse mundo nós vamos escutar um ensinamento desse? Onde, nos dias de hoje, nós vamos pegar uma literatura secular e o filósofo, o sábio, as mentes pensantes desse mundo vão estar dizendo isso para nós. Considere-se inferior ao teu próximo. Lugar nenhum, só nessa fonte de sabedoria que é a palavra do Senhor. Isso é para matar o velho homem. Isso é para manter ele sepultado. É para dizer, não interessa com que temperamento tu nasceu, tu agora sabe a verdade a teu próprio respeito, tu é um pecador, merecedor de condenação, mas a graça te alcançou, então seja grato pela salvação que recebeste sem merecer. Só pensa nisso, só lembra disso. Ele me salvou pela graça, porque eu não mereço ser salvo, eu não merecia ser salvo, eu estou salvo. Eu não vivo como os perdidos vivem, mas isso não é mérito meu, é mérito dele, porque eu não mereço estar salvo, eu não faço por merecer, então eu vou viver de forma a honrar o meu Senhor, não para que eu mereça ser salvo, mas porque eu já estou em Cristo Jesus salvo. Amém, meus irmãos? Romanos 13, de 8 a 10. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros. Porque quem ama aos outros cumpriu a lei, como está escrito. Não adulterarás, não matarás,
não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás. E se há algum outro mandamento, tudo nesta palavra se resume. Amarás. O versículo 10. Qual que é a primeira afirmativa do versículo 10? O amor não faz mal. O amor não faz mal ao próximo. Por que Jesus Cristo falou assim? Toda a lei se resume nesses 2 mandamentos. Amarás ao Senhor teu Deus acima de todas as coisas. E ao próximo? Depois ele intensificou mais ainda esse segundo ponto. Quando ele ensinou para os seus discípulos assim, amai-vos uns aos outros como? Então ainda já é mais exigente ainda. Já não é mais para amar como eu amo a mim mesmo. Mas é para eu amar o meu próximo como eu sou amado por Cristo. E como eu sou amado por Cristo? Com misericórdia. Eu sou amado por Cristo com misericórdia. Porque Ele não me dá o que eu mereço, Ele me dá o que eu preciso. Se Ele me desse o que eu mereço, eu receberia só juízo todo dia e o tempo todo. Mas Ele não me trata como eu mereço, Ele me trata como eu necessito. Eu necessito que Ele tenha misericórdia de mim. Porque se não fosse a misericórdia dEle, eu teria sido consumida. Quantos além de mim aqui? É isso que Jeremias diz no livro de Lamentações. As misericórdias do Senhor são a causa, a razão de Ele não nos consumir. Porque nós não temos merecimento para conviver com a majestade suprema do Senhor. Mas Ele lida conosco na misericórdia. Então por isso que Ele está nos ensinando. É preciso amar o próximo. O que vai proteger o próximo da nossa maldade é o amor. O que vai proteger o próximo do nosso estresse é o amor. Se nós amarmos o próximo, nós vamos proteger ele. De quem? De nós mesmos. Um amor de Cristo. Isso não é sugestão, isso é mandamento. Ah, Senhor, o Senhor deve estar muito satisfeito comigo, porque eu vou na igreja todo culto. Mal a igreja abriu, eu estou lá e eu sou o que fecha a igreja. O culto acaba e eu fico lá. Não, isso vale ponto? Depende. Como depende, pastora? Eu não perco um culto, isso tem que valer alguma coisa? Depende. Olha, eu faço o seguinte, eu tiro do bolso e dou para o que está com fome. Eu faço doações e eu ajudo muito pobre. Isso vale ponto, não vale? Depende. Olha, eu vou te contar, eu tenho sonhos, eu tenho visões, eu tenho revelações, eu sou profeta, Deus me usa muito, eu sou fogo puro. Isso vale ponto, não vale? Depende. Depende de quê? Se não tiver amor, nada disso vale nada. É o que a Bíblia diz. Então nós não temos tempo a perder, meus amados. É hora de disciplinar o nosso coração, para nós termos o nosso próximo, na posição que a Bíblia manda que nós os tenhamos. Se a sociedade hoje é uma sociedade tumultuada e num caos absoluto, em relacionamentos que não têm confiança, não têm lealdade, não têm sinceridade, isso não pode caracterizar os nossos relacionamentos enquanto cristãos, porque senão nós estamos denegrindo o Evangelho. A palavra está regulamentando a nossa comunicação. Eu não estou te falando de coisa qualquer, eu estou te falando de leis da palavra de Deus, para a maneira como a gente conversa. Conversar é legal? Conversar é bom? Tem gente que vai falar assim, não, eu já sei que eu sou grosso, eu já sei que eu sou violento na palavra, por isso eu prefiro ficar calado. Morre com teu próprio veneno, infeliz. Porque não quer abrir o coração para ser transformado. Está achando que está fazendo bonito. Chega em casa, fala assim com a patroa, olha, a pregação de hoje foi violenta, mas eu não dou conta daquilo. Você me conhece. Então daqui em diante fazer o seguinte, eu não abro a minha boca. Entendeu? Quando eu estiver nervoso, eu estou sempre com a razão e eu não levo desaforo mesmo. E você sabe como é que eu sou. Você casou comigo, você sabia que eu era assim. Então eu não mudo, eu não vou mudar. Mas eu vou aliviar o seu lado. Eu vou parar de conversar dentro de casa.
Frouxo, é frouxo. Isso é frouxidão. Porque realmente dá trabalho mudar. Então tem que arregaçar a manga e suar mesmo, para vigiar a gente mesmo e para se obrigar a fazer direito. Isso não é coisa para qualquer um, isso é coisa para valentes. É coisa para gente que está realmente decidida a honrar Jesus Cristo e a atrair os perdidos para o Senhor Jesus. Que o Espírito Santo tire a frouxidão de nós. Sejamos todos valentes do Senhor, dizendo para o Espírito Santo: eu confio em Ti. Muda a minha vida, Senhor, eu quero ser essa nova criatura. Eu não estou ganhando nada com isso, em ser essa pessoa tão displicente no meu falar. Não estou ganhando nada, eu estou envergonhando o Teu reino. Eu estou afastando pessoas de mim. Vai acabar que nos últimos dias da minha vida eu vou estar sozinho. Não vai ter ninguém do meu lado, porque não há quem tolere. Não há quem tolere. A gente perde relacionamentos quando a gente é ignorante, quando a gente é impaciente, intolerante com as pessoas. Nós não temos esse exemplo no nosso mestre. Ele não deixou esse modelo para nós. O evangelho precisa mudar a gente, de verdade. Muito mais do que aquilo que a gente pensa. Parei de beber, parei de fumar, maravilhoso. O evangelho faz isso, mas ele não para por aí. Ele muda o ser, ele muda o caráter. Ele tem esse poder. Amém, meus irmãos? Efésios capítulo 5, versículos 3 e 4. Porque o apóstolo, depois de falar lá aos Colossenses, que a palavra tem que ser sempre agradável, ele também diz que ela tem que ser sempre temperada com sal. Sempre é sempre. Concordamos? Quando ele diz sempre, ele quer dizer o quê? Porque o falar é sim, sim, não, não. Se ele falou sempre, ele quer dizer o quê? Sempre. Então, o tempo todo, a nossa palavra tem que ser agradável e o tempo todo a nossa comunicação tem que ser temperada com sal. Tá? Quando usa essa expressão, Jesus também a usa nos evangelhos, está se reportando à utilidade, à função do sal de conservar o alimento e não deixá-lo entrar em estado de apodrecimento. Então, o que nesse sentido o sal significa? Aquilo que preserva da contaminação. Aquilo que preserva da contaminação, tá bom? Então, ele fala que a nossa palavra tem que ser sempre temperada com sal. Muito bem, capítulo 5 de Efésios, versículos 3 e 4. Mas a prostituição e toda a impureza, a avareza, nem ainda se nomeiem entre vós, como convém a santos, nem torpezas, nem parvoíces, nem chocarrices, que não convém, antes ações de graças. Então está dando mais um norte sobre como deve ser o nosso linguajar e as nossas conversas. Olhe para mim, por favor. Eu tenho coragem de pregar a verdade para você. Eu preciso que você seja corajoso para receber a verdade. Porque se eu tivesse preocupado em te agradar, eu não estava pregando dessa maneira. Eu estava filtrando muita coisa aqui para não te aborrecer. Mas eu prefiro te aborrecer, mas te edificar. Aquilo que você está recebendo, eu estou também. Enquanto te sirvo, eu também estou sendo servida pela palavra do Senhor. Com todo pregador é assim. Ainda que a gente fale com firmeza, com convicção, mas não imagine que fazemos isso por uma atitude de quem esteja acima de você em qualquer coisa. Mas é porque a palavra é transmitida assim, ela é escrita assim, com firmeza. A palavra não tem talvez, quem sabe, vamos ver. Não tem isso na Bíblia. Então eu tenho que pregar a Bíblia do jeito que ela está escrita. Ela foi escrita com firmeza. Então Paulo aqui está escrevendo e dizendo que tem coisas da moralidade que são impurezas, que nós não devemos praticar e nem ao menos mencionar. Aí eu preciso que você preste muita atenção. Porque tem uma coisa que Deus criou e revestiu de dignidade. Mas a corrupção do coração humano vulgarizou isso de uma tal maneira. Eu estou te falando das práticas íntimas que as pessoas executam. Quem inventou isso? Não foi Deus que estabeleceu no organismo humano toda a aparelhagem para que isso pudesse ser praticado?
Não foi Deus que regulamentou o relacionamento apropriado para que isso seja praticado. Não foi Deus que premiou essa prática com a satisfação que todos aqueles que legalmente na presença de Deus o praticam, adquirem e aprendem a alcançar. Tudo que Deus faz é perfeito. E Deus estabeleceu essa prática para a espécie humana, mas Ele fez isso de uma forma digníssima. Porém, a modernidade trata desse assunto de forma leviana, de forma vulgar. O tempo todo se fala disso, de forma vulgar, nojenta. Isso é distorcer o que Deus fez para ser protegido, com uma visão e um trato digno. Deus estabeleceu essa prática para ser recebida pelos seres humanos com a devida dignidade, com a devida honra. Mas a humanidade em todos os tempos, e talvez nos nossos, pior do que nunca, trata desse tema da forma mais vulgar. Não há limites para a vulgaridade com que se fala disso, com que se pensa nisso, com que se trata disso. E os homens darão conta disso diante de Deus um dia. Porque desvirtuaram algo que Deus estabeleceu e que estava revestido de virtude, de grandeza, de beleza. Uma manifestação da sabedoria, do poder e da generosidade de Deus. Uma prática que, para a glória do Senhor, é efetuada dentro dos sagrados laços do matrimônio. E que, abençoados por Deus, unem cada vez mais esse casal, cuja convivência perdurará até que a morte os separe. E encontram nessa intimidade essa capacidade de um estar agradando ao outro e satisfazendo o outro debaixo do olhar aprovador de Deus. Mas a sociedade consegue abordar esse tema sempre e repetidamente, de forma sempre vulgar, sempre vulgar. A gente fica pensando, mas como que as pessoas podem preferir pensar nisso de uma forma sempre tão indigna, sempre tão indigna, sempre tão indigna? E eu não estou me referindo apenas e tão somente a práticas erradas nessa área. Eu estou me referindo ao modo com que se fala na prática. E eu acredito que você entende. Hoje em dia, irmãos, até para gente que prega, você tem que escolher o vocabulário, porque dependendo da palavra que você usar, alguém vai dar um risinho besta lá no meio da igreja. Porque a mente já está tão suja, já está tão poluída. E aquela palavra, no comum da sociedade, ela tem uma conotação extremamente vulgar. Então eu não posso usá-la aqui na pregação. Ela pode até ter cunho bíblico. Eu posso abrir vários e vários textos onde ela está grifada na Bíblia. Mas se eu a usar na hora da pregação, imediatamente vai ter um risinho aqui, um narizinho torcido ali. Porque a mentalidade do homem hoje absorveu isso, como se esse fosse um assunto que nós pudéssemos tratar dessa maneira. Nós somos igreja de Deus, meus queridos. Se o mundo fala disso assim, nós não deveríamos tratar de forma nojenta aquilo que Deus criou para ser tratado com dignidade. Nós não deveríamos brincar com isso. Nós não deveríamos usar isso de forma ofensiva. Nós não deveríamos mencionar essas coisas de forma debochada. Nós não. Por que não? Porque diferente dos outros, nós tememos a Deus. Diferente dos outros, nós tememos a Deus. Diferente dos outros, nós honramos a Deus. A gente está imaginando que Deus está fazendo vista grossa para as nossas falhas, mas isso não é verdade.
Olha o que ele diz aqui através do apóstolo Paulo. Prostituição, impurezas, nem sequer sejam mencionadas por vocês. Isso não deveria estar na nossa boca o tempo todo. Não deveria participar dos nossos assuntos o tempo todo. Não deveríamos estar remontando a isso o tempo todo. Se a sociedade está consumida por essa impureza, isso não deveria estar acontecendo conosco. Você lembra de um tempo, não muito tempo atrás, em que a maneira com que as pessoas se comunicavam era extremamente respeitosa. Um homem jamais diria certas palavras na frente de uma mulher, nem sendo sua esposa, nem sendo sua filha, nem sendo sua mãe, nem sendo sua irmã, nem sendo sua parente, nem sendo uma mera desconhecida. Um homem jamais mencionaria certas expressões que remontam a práticas íntimas por respeito. Hoje, não são os homens que o fazem, as mulheres fazem isso. Hoje de manhã eu ia para a cidade, entrei no ônibus e pouco a mim entrou uma senhora, uns 40 e poucos anos, e ela vinha andando cada gargalhada com as colegas, e ela fez um comentário tão obsceno, entrando no ônibus, a plenos pulmões para todo mundo ouvir, na mais absoluta tranquilidade, se sentindo confortável com aquele comportamento. Eu observei aquilo e vi, mas esse é o retrato de como a coisa é tratada na sociedade hoje. É como se estivesse falando de uma coisa qualquer. E sempre assim, sempre de forma tão nojenta. Não deveríamos ter feito isso. Porque quem criou, criou para que fosse honrado e respeitado. Ah, mas hoje em dia todo mundo faz isso. Todo mundo quem? O povo de Deus? Paulo está dizendo, não deveríamos. No versículo de número 4, ele diz: nem torpezas, coisas vergonhosas, nem parvoices, tolices, coisas sem proveito, nem chocarrices. Chocarrices é obscenidades. O que a palavra chocarrice significa, gente? Paulo diz, não convém. As minhas conversas, Paulo, o que eu não posso falar? Obscenidades. Ah, mas você quer saber uma coisa que faz parte da cultura do brasileiro? É o tal do palavrão, é o tal da palavra de duplo sentido. Eu não estou nem aí para a cultura brasileira. Não é ela que me rege é a cultura celestial. E ela me diz que eu não devo pronunciar e achar comum usar palavras obscenas. Às vezes você vê hoje adultos falando dessa forma tão pesada na frente de crianças. Você vê crianças de 3, 4 aninhos usando expressões que eles nem têm noção do que aquilo significa. Onde é que eles aprenderam isso? Como na rua? Se eles têm 3, 4 aninhos, eles não vão para a rua sozinhos. Eles estão aprendendo isso dentro de casa. Se não respeitamos nossa própria casa, se aceitamos ligar o nosso aparelho de televisão para assistir uma novela, um filme ou o que seja, onde a gente sabe que o que caracteriza o vocabulário são essas coisas, nós estamos levando esses professores para dentro da nossa casa. Nós somos servos, mas não somos servos obedientes. Porque a Bíblia está mandando, não fale coisas obscenas. Pastora, isso é coisa de macho. Eu não sei se uma pessoa precisa provar que é macho falando besteira o tempo todo. Se está precisando disso, o trem está feio mesmo. Não deveria precisar, não. Porque em outros tempos, houveram tantos machos na face da terra, e eles sabiam se comunicar de forma respeitosa. Irmãos, não adianta a gente querer acreditar que Deus só está interessado na nossa música, nas nossas palmas, no nosso dízimo, nas horas que a gente passa na igreja. Não é isso, não é só isso. Ele não é nosso Deus enquanto o culto dura apenas. Ele é nosso Deus o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. Amém? Então nós finalizamos quando Paulo diz que nós devemos saber o que responder. Tiago 3,17. A sabedoria deve caracterizar as nossas conversas. Nossas palavras precisam ser oportunas, proveitosas. Isso só é possível quando há sabedoria nelas. 3,17 de Tiago. Mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois ela é pacífica, ela é moderada, ela é tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos. Ela é sem parcialidade e ela é sem hipocrisia.
O nosso falar tem que ter essas características aqui. Nós vamos para casa com um bom deverzinho de casa hoje. Vamos colocar isso em prática no tempo que nos resta. Quanto tempo resta para cada um de nós? Calcula aí. Eu acho que eu ainda tenho uns 30 anos. Eu gosto de acreditar que sim. Não importa, se nós temos 3 dias, 3 semanas, 3 anos, 30 anos, o tempo que resta, nós precisamos honrar o nosso Mestre. E viver na face da terra do jeito que é possível. Sabe por que é possível obedecer isso tudo aqui que eu falei? Paulo diz assim, o vosso falar seja agradável, sempre temperado com sal e sempre sábio. Por que isso é possível? Por causa da obra da regeneração que aconteceu na minha vida e na sua. Porque se nós formos pessoas assim, agradáveis, temperadas com sal e sábias, a nossa boca vai dizer coisas agradáveis, temperadas e sábias. O fruto dos nossos lábios será equivalente ao caráter que o Senhor está moldando em nós. Porque não adianta treinar nossa boca para falar as coisas direito, se isso não vem do coração. Então, primeiro, o nosso coração já está nas mãos do Senhor. Amém? Então, a gente só tem que aprender a obedecer. Fica de pé no seu lugar. Sabe quando a gente tem nossos meninos e a gente fala assim, não deixa o seu tênis na sala. Ele ouviu? Ouviu. Obedeceu? Não. Porque ele queria nos afrontar? Não, é porque ele esqueceu. Ele esqueceu. O que nós vamos fazer? Falar de novo. Na segunda vez ele vai obedecer? Talvez também não. O que nós vamos fazer? Bate na casa da vizinha e fala, quer para você? Veio com defeito, eu não vou tolerar isso. Eu falo, não obedece. Quer para você? O que a vizinha vai dizer? Não estou dando conta nem dos meus. Se vira. Então a gente não vai desistir. O Senhor Deus não está desistindo de nós. Ele está repetindo coisas aqui hoje que Ele já falou outras vezes conosco. Mas talvez, semelhante aos nossos filhos, nós temos ouvido, entendido e deixado tudo no mesmo lugar. Eu te pergunto aqui hoje, nós vamos de novo deixar tudo no mesmo lugar, gente? Ou vamos arregaçar as mangas e começar a honrar o nosso Mestre e a abençoar pessoas através da maneira como nós conversamos com elas? Feche os seus olhos e ore. Não fique imaginando, fulano tinha que estar aqui. Que bom que fulano está aqui e ouviu. Cada um